Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa Miramês. Estamos aqui para mais um encontro, para mais um estudo, um aprendizado. Tem alguém pela primeira vez na casa aqui, de Miramês? Tranquilo. Então, hoje nosso tema já está ali, O filho de Naim, o filho da viúva de Naim, esperança e renascimento. O estudo vai ser feito pelo José Mendes, nosso companheiro aqui da casa, e para que possamos ter um estudo harmonioso, já pedindo para desligar o celular ou colocar no modo silencioso, por gentileza. Nós vamos então chamar o Altair para fazer a prece por nós. Vamos acerenar os nossos corações, a nossa mente. Pediu para se desligar o celular, mas é importantíssimo que a gente consiga também desligar a mente dos problemas, das dificuldades do dia a dia, que a espiritualidade amiga e Jesus sabe daquilo que nós necessitamos para que a gente possa prestar atenção nos estudos aqui da casa. Vamos rogar a Jesus, ao nosso querido irmão Miramês e os mentores dessa casa, aos dirigentes dessa reunião que possam amparar e iluminar o nosso palestrante. Rogar a Jesus por cada tarefa a ser realizada nessa casa nos dois planos da vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Na vibração dessa prece, desejamos ao palestrante as melhores vibrações. Agradecemos o companheiro Altair. Convidamos então o Sr. Mendes. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver os nossos corações, envolver a todos aqui presentes nos dois planos da vida. O nosso estudo de hoje, então, ele versa sobre uma passagem de Jesus, o filho da viúva de Naim, esperança e renascimento. Eu colocaria também a fé, esperança e renascimento. É uma passagem única, pouco até estudada, muito poucas pessoas conhecem essa passagem, porque ela não é muito explorada não, mas ela é muito importante. Eu vou ler lá em Lucas, essa passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 11 a 17. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Eu vou ler toda a passagem, depois a gente vai conversando. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele dessa forma por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então essa é a passagem
da viúva de Naim. Antes da gente começar a falar sobre essa passagem, eu vou ler uma outra passagem, que é em Lucas também, Lucas 7, de 1 a 10. E depois de, então, Lucas 7, 1. E depois de concluir todos esses discursos, e para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. Então Jesus, lá em Cafarnaum, chegou até ele um servo de um centurião. Esse centurião era muito estimado e o servo estava doente até a morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa do centurião, este enviou-lhe uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter ir contigo. Isso o centurião pediu para os anciãos falar com Jesus. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel eu tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo são. Então são duas passagens seguidas mais ou menos. A primeira é Jesus em Cafarnaum, onde houve uma demonstração muito grande de fé. Aquele centurião que tinha o servo doente à morte, solicitou Jesus para curar esse cego, na certeza de que Jesus o curaria. E quando Jesus, estava se aproximando da casa desse centurião, veio alguns anciões falando que o centurião tinha pedido para ele não precisar de ir até a casa dele, porque ele não era digno de que Jesus entrasse na sua casa. Mas que bastava que ele desse uma ordem e ela seria cumprida, que ele tinha certeza disso, porque ele, como centurião, dava a ordem aos seus servos e aos seus soldados e eles cumpriam a ordem. Então ele tinha certeza que bastava Jesus querer que acontecesse, seria realizado o pedido. E Jesus, demonstrou que nunca tinha visto tanta fé. Então, o nosso estudo vai muito de fé, Voltando à viúva de Naim, a gente pode ver o seguinte: Naim era uma cidadezinha perto de Cafarnaum, pequena, mas conforme o próprio nome, Naim significa lugar bom de viver, lugar agradável. Era como se fosse um lugar de férias, de descanso, de tanta paz que tinha, um lugar de frondosas árvores, Por isso chamava Naim. E o povo de Naim era um pessoal que vivia tranquilo nessa cidade gostosa de se viver, sem preocupações, mas ali tinha um coração amargurado. O coração daquela mulher que passou pelo sofrimento de perder o seu marido.
Essa viúva, essa mulher, ela viu a sua vida se desmoronar. Porque naquela época as viúvas, elas não tinham ajuda. As viúvas não herdavam, por lei, os bens do marido. As viúvas não podiam continuar usufruindo dos bens materiais, das coisas que o marido tinha. Primeiro porque eram tribos. Essas tribos, esses lugares pertenciam aos senhores feudais lá. As 12 tribos de Israel, cada um pertencia a um dos 12 que resolveram a se separar. Ficaram 10 que formou Jerusalém e 2 que formou a Samaria. Então eles eram donos das terras. Então uma mulher que saía de uma tribo, casava com alguém de outra tribo, ela não podia herdar, porque ia passar os bens dessa tribo pertenciam a outra pessoa, tinha um senhor, e passaria a ser ela ter direito, sendo que ela pertencia a outra tribo. Então, coisas parecidas desse tipo político aí, não dava direito a esta mulher. Mas as mulheres, de um modo geral, não tinham nenhum valor perante os homens daquela época, perante as próprias leis. Por isso Jesus brigava muito pelas mulheres. Jesus era o maior apoiador das mulheres, pela igualdade de direitos, né? Jesus considerava a mulher como um espírito, um irmão, um filho de Deus, da mesma forma, com todos os direitos. Então essa mulher já tinha passado por um sofrimento muito grande de perder o marido. Então já estava na dependência da misericórdia das pessoas, que é o que acontecia com as viúvas. Mas ela tinha um filho. Ela ainda não tinha perdido tudo, porque esse filho trabalhava e a sustentava, fazia o papel do marido que perdeu, do pai. Então ela tinha já esse coração amargurado pela perda do marido, mas ainda tinha uma vida pela frente, porque tinha o filho que a sustentava. E de repente morre o filho da mulher. E essa mulher, com aquele coração já sofrido, perde todas as esperanças de sua vida. O seu futuro estava ali morto. Então, ela, desesperada, ela não tinha mais esperança na sua vida. O que ela podia fazer? Chorar, fazer o velório do filho e enterrar aquele filho e viver às custas da misericórdia das pessoas. Esse era o seu futuro. Ela já via esse futuro se realizar. Eu estou perdida agora, vou viver à custa da mendicância, da misericórdia das pessoas, porque o meu único filho que me sustentava se foi também. Por outro lado, Jesus, lá em Cafarnaum, curou o servo do centurião. Ele tinha ressuscitado as filhas de Lázaro, as filhas de Jairo, tinha ressuscitado Lázaro, e ele estava numa cidade onde está Jesus presente, uma cidade de festas praticamente. Quem andava com Jesus, como ele disse, os seus discípulos e uma grande multidão de pessoas esperançosas, de pessoas alegres, acompanhavam Jesus para ver aqueles milagres acontecerem, e muitos esperando ser curado, com esperança de que Jesus uma hora lá olhasse para ele e falasse: agora é a sua vez. Então era uma multidão esperançosa que saía, que estava em Cafarnaum junto com Jesus. E do outro lado, aquela mulher ia enterrar o seu filho. Junto dela, a multidão da cidade, todos sem esperança, todos tristes,
sem esperança, sem fé, aquela mulher que perdeu o seu futuro e que ia enterrá-lo. Então, a diferença de multidões que acompanhavam esse processo era muito grande. É o que acontece muito com as pessoas hoje, com nós mesmos. A gente vai tudo bem na nossa vida, a gente vai caminhando bem, de repente acontece um evento, uma situação que nós perdemos o pé de apoio, que nós perdemos a esperança, a gente perde noção de que Deus é nosso Pai. A gente perde essa esperança e começa esse sofrimento, o coração amargurado, sem vislumbrar um futuro. É o que estava acontecendo com essa mulher. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que é a seguinte: Allan Kardec pergunta para a espiritualidade: com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Então, o Kardec fez essa pergunta, porque o Kardec é fantástico, né? Deus se preocupa com cada um da humanidade, da sua humanidade, desse universo, porque não só aqui nós somos os únicos habitantes desse universo, mas com cada habitante desse universo inteiro Deus ocupa, pessoalmente com cada um. Não é Ele muito grande e nós muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Essa é a pergunta que o Kardec fez para a espiritualidade. Será que Deus não está tão ocupado com esse universo que Ele vai olhar pelos seres pequeninos da criação, nós ainda cheios de defeitos, ainda envolvidos nas energias negativas, ainda descumprindo as suas leis? Será que Ele vai nos enxergar, cada um de nós, né? E a espiritualidade superior respondeu: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é destituído de valor. Então Deus se ocupa com todos nós. Então não há motivo para que nós percamos a nossa esperança, porque no último momento Deus faz realizar o que a gente menos espera. Deus é onipresente, é onipotente, Ele sabe tudo de nós, Ele sabe o momento é um pai que sabe o momento em que estende a mão para o filho, Ele sabe o que dar ao filho, Ele sabe o que o filho precisa, e jamais nos deixa desamparado, por mais que nós achemos isso, que muitas vezes a gente acha que Deus não olha para nós, e nós é que viramos as costas para Ele, desiludido, muitas vezes, deixa para lá. A gente não fala com Deus, a gente não fala com o nosso anjo da guarda, que é um espírito superior, um espírito que vem nos proteger desde que nós nascemos, vem com essa tarefa. A tarefa dele é nos proteger, porque ele está a serviço de Deus. Tanto que Deus se preocupa conosco, que Ele manda esse anjo para andar conosco durante toda a nossa vida. Então nós não podemos perder essas esperanças, temos que confiar. Mas essa viúva, o sofrimento dela era tão grande que ela já tinha perdido essa esperança. Da primeira vez que ela perdeu o marido, ela já ficou desesperançosa. O que segurava um pouco era a existência desse filho que a ajudava. Mas quando esse filho morreu, perdeu-se tudo. Ela viu o seu futuro também morrer junto com aquele filho. E Jesus lá em São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, ele fala o seguinte: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Porque Jesus, Ele é o representante de Deus aqui na terra, o Espírito mais puro que esteve aqui. Ele comunicava direto com Deus, o pensamento dele e de Deus era único. Então Ele: Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados,
que estáis aflitos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, a gente vê que o jugo de Jesus é a lei divina, a observância dessa lei. E o fardo é tão suave que, se nós tivermos essa compreensão, essa confiança, a gente nem sente esse fardo. E aquela viúva, então, sem nenhuma esperança, estava se preparando para o enterro do seu filho. Porém, Jesus, após fazer as suas curas, após salvar a vida do filho do centurião, disse aos seus discípulos no dia seguinte de cedo: vamos a Naim, precisam de mim lá. Olha só, lá em Naim, naquela noite, estava acontecendo o velório do filho da viúva. E de manhã Jesus levanta com seus discípulos e fala: vamos a Naim, lá precisam de mim. E foram caminhando para Naim. Seguia Jesus, como eu disse, uma multidão e seus discípulos. Mas era uma multidão diferente daquela multidão que seguia o cortejo da viúva. Era uma multidão de esperançosos, de pessoas alegres, porque estavam junto com Jesus. Então, quando nós estamos com Jesus no nosso coração, quando nós estamos comungando com o seu Evangelho, confiando na sua palavra que Ele trouxe para nós, nos seus ensinamentos, nós não temos motivo para ficar triste. Nós somos sempre alegres. Estamos sempre confiantes. As dificuldades são mais leves, conforme Jesus disse, o jugo é suave. Então, as nossas dificuldades passam aos nossos olhos de forma tranquila, de forma fácil. Nós facilmente achamos formas e meios de resolver os problemas, de passar por eles, por mais difíceis que pareçam que sejam. Porque Jesus está nos fortalecendo, está nos dando força e energias suficientes para que nós possamos passar por esses problemas. Nós precisamos de confiar nisso. Então Jesus disse: vamos a Naim. Ele já tinha... Por que ele sabia que precisava de ir a Naim? Porque Deus já tinha dito para ele. A misericórdia divina já tinha olhado para aquela mulher e ela nem sabia. Porque ela não estava ligada nisso. Ela estava envolvida com a tristeza, envolvida com o desencanto. Mas Deus enviou Jesus para aquela mulher. E pela manhã, chegando às portas da cidade de Naim, estava saindo o cortejo para o enterro daquele rapaz. E Jesus olhou para aquela mulher e se condoeu. Tinha uma multidão com Jesus. Tinha uma multidão com aquela mulher. Jesus olhou e viu a mulher. Não foi fisicamente só que ele viu a mulher. Ele viu a mulher espiritualmente. Jesus sentiu a presença daquele espírito angustiado e se condoeu dele. E chegando para a mulher disse: não chore. Ou seja, deixa comigo agora, eu estou aqui, não precisa chorar, vamos encarar junto essa dificuldade, estou do seu lado. E chegando, tocou o esquife, e todos pararam, e ficaram com medo, porque tinha também uma questão de que não se podia tocar um esquife num cortejo para enterro, porque a pessoa ficava contaminada, segundo a tradição. Precisava se limpar depois. E aí as pessoas, então, quando Jesus tocou o esquife, se afastaram todas, ficaram com medo. Mas Jesus disse àquele rapaz, como diz aqui a passagem: jovem, eu te digo, levanta-te.
E o rapaz sentou-se no caixão e começou a falar, demonstrando que no último momento, quando nós estamos fraquejados, nós estamos desiludidos, desacreditando das coisas, nós ainda temos um último momento que tudo pode mudar. Tudo pode acontecer porque Jesus é poderoso e Deus está sempre junto conosco. E naquele último momento, daquela viúva que tinha perdido todas as esperanças, ela viu tudo voltar, aquela esperança voltar para o seu coração. O seu coração se aliviou quando ela viu Jesus tocando aquele caixão e dizendo: jovem, levanta-te. E ele sentou no caixão e começou a falar. E Jesus entregou o rapaz para a mãe, ou seja, devolveu à mãe toda a alegria de viver novamente, toda a esperança, todo o seu futuro que ela estava prestes a enterrar. Jesus devolveu a ela. Porque a fé em Deus, a fé no nosso Pai, a gente não pode perder. Nós não podemos virar as costas para Deus. Nós não podemos sentir que Deus é muito grande para se preocupar comigo, que eu sou pequeno. Ah, mas eu sou um pecador, Deus vai olhar para mim, eu nem ando de acordo com a lei divina. Vai, Deus não importa por isso, porque a lei divina é uma lei perfeita. A lei cuida de você. Você vai resgatar os seus débitos, vai voltar a ser uma pessoa como foi, um espírito como foi criado, humilde. Vai. Não é Deus que vai, Ele não vai te modificar. Você se modifica a partir do momento que você tem confiança, que você conhece essa lei, que você confia nessa lei, que você confia no poder de Deus, que você confia na bondade dEle. Você vai se sentir constrangido a abraçar essas leis, esses mandamentos. Vai se sentir constrangido a mudar de conduta, mudar de atitudes. Você mesmo. Não é Deus que está lá para te punir, fazer com que você sofra horrores. Não, Ele está sempre com a mão estendida para te ajudar. Os horrores que você sofre, você mesmo procurou, você mesmo causou, ferindo a sua lei. Porque a lei é uma lei justa, é uma lei de justiça. Mas Jesus, então, encaminhado por Deus, chegou no momento exato, no momento final daquela mulher que já não esperava mais nada. Jesus ressuscita o seu filho, devolve a ela de volta a esperança, a fé no futuro, devolve a vida para ela. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então, aquele povo da cidade de Naim, que pouco se preocupava com Deus, porque já era privilegiado de morar numa cidade bonita, uma cidade agradável, uma cidade de paz, não se preocupava, estava vivendo a vida. Se lembraram de Deus, se lembraram da existência da lei. Jesus devolveu não só a esperança e a vida daquela mulher, mas devolveu ao povo daquela cidade também a esperança e a lembrança que tem um Pai maior, que tem um Deus que zela por nós, mas que nós temos a nossa contribuição para que possamos merecer o seu olhar. A cidade de Naim recebeu nesse dia a lembrança de Deus, porque a lei divina, ela está em nós. As lembranças, nós temos, Deus manda lembrança para todos nós. Nós temos essa lei, como quando nós fomos criados, Deus colocou na nossa consciência
sua lei. Quando nós fomos criados espíritos individualizados, fomos criados humanos, Deus nos deu uma inteligência para que nós pudéssemos evoluir, para que nós pudéssemos aprender as coisas. E nessa evolução, nesse aprendizado, nós pudéssemos entender a sua lei. Porque o progresso da inteligência, ele empurra o progresso da lei, da compreensão da parte moral, da parte de conduta. Então, nós temos essa lei na nossa consciência. Mas a gente muitas vezes despreza essa lei. Não quer nem saber. Nós, na nossa caminhada, o Espírito vai descobrindo as coisas. Nós fomos criados simples e ignorantes, sem saber nada. Mas Deus, na sua bondade, mandou espíritos mais evoluídos, de inteligência, de conhecimentos, para nos ajudar. Então, quando nós fomos colocados aqui na Terra para começar a nossa caminhada sem saber nada, outros espíritos vieram estar conosco, nos ajudando a compreender as coisas, nos ensinando os primeiros passos. Deus nunca nos deixou ao nosso bel prazer. Sempre mandou uma ajuda, mandou alguém para tomar conta de nós, vamos assim dizer. A sua lei estava na nossa consciência já. Mas à medida que nós vamos aprendendo, também aquele sentimento de orgulho, de egoísmo, vai acompanhando, vai crescendo dentro de nós. E nós vamos esquecendo a lei divina. Nós vamos deixando para trás. Deus ali está com a mão estendida para nós, nós vamos deixando para trás. Envolvidos que ficamos com as coisas da matéria, com apego material. Podemos lembrar da parábola do filho pródigo. Isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele ficou tão envolvido com as ilusões do mundo material, com as ilusões da matéria, que ele abandonou a casa do pai. Pai, eu vou sair para o mundo, me dá a herança que me toca, que eu vou embora. Qual é essa herança que nós recebemos? Nós recebemos um corpo sadio, nós recebemos um mundo para viver, um corpo onde nós temos uma inteligência que nos acompanha, nós temos o nosso livre-arbítrio respeitado pelo próprio Deus, por todos os espíritos superiores. Então nós saímos pelo mundo com a nossa herança, os talentos que Deus nos deu, uma visão, uma fala, uma audição, um corpo sadio para trabalhar, para construir. Mas nós esquecemos a casa do Pai para trás. E aí quando vem o sofrimento, conforme aquela viúva que perdeu toda a sua esperança, o seu coração ficou tão amargurado, é que Jesus apareceu para ela, lembrando que Deus ainda está lá, que o Pai está lá. Podemos voltar para a casa do Pai, basta querermos. Ele está lá como o filho pródigo, que caiu na pior situação no fundo do poço. E aí ele lembrou do Pai. Puxa vida, na casa do meu Pai, eu não preciso passar por essas agonias que eu tenho passado. Na casa do meu Pai eu tenho tudo. Os criados do meu Pai passam muito melhor do que eu estou passando aqui. Eu acho que vou voltar para a casa do Pai. Se levantou e voltou para a casa do Pai. Mas antes dele chegar na casa do pai dele, já estava a meio caminho esperando por ele de braços abertos. Olha só. Deus é assim conosco também. Quando nós resolvemos voltar para Ele, a voltar a nossa atenção para Ele, Ele já está de braços abertos nos esperando, como o filho pródigo. O pai já estava a meio caminho esperando por ele, veio correndo abraçá-lo.
E aquele filho já tinha preparado para se sentir humilde ali com aquele pai. Pai, eu não sou digno nem de ser chamado de filho. Me coloca como seus trabalhadores lá, como os seus empregados lá da casa, que eu vou trabalhar. Pode me tratar como eles. E o pai, não, meu filho, mandou trazer a melhor roupa, colocou-lhe um anel no dedo, o anel símbolo da aliança, colocou no dedo, uma sandália nos pés e falou: meu filho estava morto e agora ressuscitou. Vamos fazer uma festa. E Deus é assim conosco. Quando um de nós volta para os braços do Pai, há uma festa no céu. Os espíritos que lá estão, os espíritos que são nossos amigos, nossos familiares que já desencarnaram há mais tempo, os espíritos que estão nos acompanhando, torcendo pela nossa caminhada, estão lá. Fazem festa quando nós resolvemos a voltar para casa. Quando nós resolvemos a deixar as ilusões do mundo material para trás. A deixar aquelas ilusões que estão dentro de nós, aquelas atitudes infelizes que sempre tomamos na nossa vida, em outras vidas passadas, que estão ali dentro do nosso coração, adormecidas, esperando que nós criemos uma brechazinha para que elas possam sair e tomar vulto, aquelas experiências infelizes, quando nós resolvemos a bloquear essas experiências, a lutar contra elas, a lutar o bom combate. Quando nós deixamos o homem velho morrer e ser enterrado, e deixa o homem novo brotar, aquele homem que não quer mais saber de ficar longe do Pai, aquele homem que resolveu seguir os conselhos daquele Pai amoroso, daquele Pai bondoso, que nunca lhe virou as costas. Há festa no céu, os espíritos se regozijam com a nossa decisão, mas há tristeza também quando o contrário acontece, quando nós resolvemos sair de casa, me dê a minha herança que eu vou para o mundo afora. Há tristeza, porque nenhum dos nossos amigos espirituais, nenhum dos nossos parentes que já estão desencarnados, querem a nossa derrocada. Eles querem que a gente seja feliz. E ser feliz é muito fácil. Jesus resumiu a lei, toda a lei divina, em dois capítulos só. Amai a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento importante. É esse mandamento que faz com que nós sempre contamos com a presença do nosso Pai maior. Que nós sempre reconhecemos que Ele é um Pai bondoso. Que nós não podemos ser egoístas contra as suas leis. E amar ao próximo como a ti mesmo. Resume toda a lei e os profetas, ou seja, vamos amar o nosso irmão como a nós mesmos. Sem egoísmo, sem orgulho, sem vaidade. Neide, a gente vai repetir, e nós sabemos que a nossa caminhada, onde a gente já conversa no meio, não é fácil. Nós não estamos num dia fácil. E quando Jesus fala isso, nós precisamos aprender a nos amar. E isso não, esse egoísmo, esse orgulho, precisa detectar dentro de mim. Porque eu só consigo amar o outro se eu entender esse outro que passa por mim. Quando a gente vai enterrar alguém, não é físico. A gente precisa enterrar um homem velho. E é desafio.
É no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Bastante desafiador. Porque o homem velho, ele é muito velho. Ele é velho mesmo. E nessa vida que ele já viveu, quantas coisas ele aprendeu. E a maioria não são boas. Infelizmente, a maioria são coisas ruins. São coisas que prejudicam o outro. De um modo geral, prejudica o outro. Até hoje, né? Então, esse homem velho, para a gente enterrar, tem que ter muita ajuda mesmo. Tem que ter ajuda. E nós temos a ajuda. Nós temos aqui as casas aí espíritas abertas, com muitas tarefas de caridade, porque conforme o Espiritismo nos ensina, fora da caridade não há salvação, porque a caridade é que abre as portas das outras virtudes, que abre as portas vamos assim dizer, do arsenal, para que a gente possa lutar contra o homem velho. É a caridade. Então, através da caridade, nós vamos desenvolver a humildade, nós vamos desenvolver a benevolência, nós vamos desenvolver a indulgência, nós vamos desenvolver várias virtudes que vai sufocar cada vez mais esse homem velho que está sempre querendo voltar à ativa e que nós não devemos deixar ele sair. Mas precisa ter confiança, é preciso ter fé, que sozinho nós não estamos. Conforme eu disse, tem as casas espíritas que estão abertas aí, com muitas tarefas. Tem outras religiões, outras igrejas, que todas elas trabalham esse lado da caridade, do amor ao próximo, todas fazem isso. Então basta que a pessoa queira e tenha confiança, porque Jesus está sempre na nossa porta. Ele sempre vai estar presente na nossa porta quando nós estivermos para enterrar a nossa esperança, para enterrar o nosso futuro. Nós vamos encontrar com Jesus, que vai falar: jovem, levanta-te. Podemos ter certeza disso. Então não há motivo para tristezas, para desarmonias. Basta confiança, basta o amor. O amor é aquela sensação universal que faz com que nós nos sintamos irmãos, filhos do mesmo Pai. Nós ainda não entendemos muito, porque nós temos ainda um amor muito ligado a castas, a sectarismos, a situações só de família. A gente ama quem ama a gente, né? Amar quem nos ama é fácil. Amar nossos irmãos ali que convivem conosco no mesmo ideal, nas mesmas ideias, é fácil. Mas nós temos que amar aqueles que ainda não compreendem, que ainda não entendem o que é o amor, que ainda nos prejudicam sem saber o que estão fazendo. Por isso nós temos que ser benevolentes, colocar no lugar do outro, para que nós possamos entender que aquele outro nem sempre teve a mesma oportunidade que eu tive de conhecer. Porque ninguém, na sabedoria, faz mal ao outro. Quando uma pessoa faz mal a outra, ou a alguém, ou a alguma situação, é por desconhecimento, é por ignorância. Raros são aqueles que usam da inteligência para poder fazer o mal. Mas normalmente quem faz o mal é quem não conhece, é quem não teve a oportunidade de aprender, de receber amor, principalmente. Porque se eu nunca recebi, eu não tenho como dar. Então, a falta do amor faz com que a pessoa se embruteça, com que a pessoa não se incomode com essa lei que está nos guiando, com essa lei divina. Então, o amor é o segredo para tudo.
ser benevolente, fazer a caridade conforme Jesus entendia, ser benevolente, nos colocar no lugar do outro e entender que o mal que ele está me fazendo é por ignorância dele. Não é porque se ele soubesse, se ele conhecesse, ele não faria, ele não estaria fazendo. Ele estaria sendo meu amigo, porque a nossa vida futura, a vida da humanidade futura, é de mãos dadas uns com os outros. O nosso mundo de regeneração que se aproxima é um mundo de mãos dadas uns com os outros. Não é um mundo em que alguns querem tirar proveito das situações e prejudicar o irmão, de forma alguma. Então nós estamos caminhando para uma convivência de mãos dadas entre amigos, entre irmãos. Agora nós precisamos de estar preparados para isso. Preparados e desejando que isso aconteça o mais rápido possível. Desejando que isso aconteça o mais rápido possível, nós vamos estar trabalhando em nós essa mudança. Porque cada um de nós que conseguir dominar esse homem velho e abraçar essa nova causa, o mal vai diminuindo na face da terra. Então, essa passagem de Jesus vem nos mostrar isso, esse momento que as pessoas perdem a fé, em que as pessoas perdem a confiança em Deus e começam a se entregar ao desânimo, ao desespero, à angústia. E isso tudo Jesus vem nos mostrar que não há necessidade, como ele diz: vinde a mim, todos vós estáis aflitos, eu vos aliviarei. O meu jugo é leve, ou seja, o jugo de Jesus é só a boa vontade nossa. O jugo dele é a nossa boa vontade em caminhar com ele, em pegar o seu evangelho e viver esse evangelho, em amar o nosso próximo. Esse é o jugo dele. Isso não é pesado. Pode ser meio difícil para nós ainda, que estamos com o homem velho ainda comandando a nossa vida, mas a partir do momento que nós resolvemos enterrar esse homem, não se torna tão pesado assim, porque nós temos a ajuda do Cristo. Então vem a mim, eu aliviarei, eu os ajudarei. Deus se ocupa com todos nós. Deus ocupa com toda a sua criação. Desde o vermezinho até o homem, até o arcanjo, até os anjos dos planos mais superiores, todos estão sob o olhar amoroso do Pai. Todos. Deus, quando nos criou, nos colocou nos reinos da natureza. Então, aquele elemento vivo, e menorzinho que seja, num vegetal ou num animalzinho, num vermezinho, é o nosso irmão. Nós já estivemos lá. Nós já fomos um vermezinho, uma plantinha daquela miudinha, uma raiz. Nós já fomos. Então, por que nós vamos fazer mal? Não podemos, são nossos irmãos que estão crescendo como nós crescemos. E os nossos irmãos angelicais que estão lá no plano superior, nós chegaremos lá também, porque é o desejo de Deus. Então nós temos que ter essa confiança, essa bondade no coração. Allan Kardec perguntou para a espiritualidade: por que nós temos que reencarnar, nascer aqui na Terra? Por quê? Por que Deus nos criou simples e ignorantes e não já fez espíritos já evoluídos, conhecedores das coisas? Por quê? Para que ele fez um espírito ignorante para dar trabalho, ficar crescendo, sofrendo? Para que a reencarnação? E a espiritualidade responde: a reencarnação tem o motivo de fazer com que o homem evolua e contribua para a evolução do próprio mundo, do próprio universo. Então, o nosso papel encarnado, como espíritos que somos, é trabalhar esse nosso crescimento.
Hoje, esse trabalho mais importante que nós temos é sufocar o homem velho e caminhar junto com um novo homem que nascerá dentro dos padrões do Cristo, hoje. Mas nós temos um papel também de, conhecendo esse trajeto que vamos fazer e a vontade do Pai, nós contribuímos positivamente para o crescimento de todo o planeta. Contribuir com a natureza, com as plantas, com as florestas, evitar de destruir o tanto que nós destruímos esse planeta, os desmatamentos, a destruição da camada ozônica da atmosfera, a emissão de gases venenosos. Tudo isso são resultado de evolução, é claro que são, resultado de progresso, mas ele tem que ser controlado, porque paralelo a esse desenvolvimento desenfreado da nossa inteligência, nós temos que desenvolver o lado moral e ético, que é o controle para que não extrapole o limite necessário. Porque quando nós trabalhamos extrapolando os limites necessários, nós estamos contribuindo com a desarmonia. Então esse é o papel que é reservado a nós. E isso é que Jesus vem nos ensinar. Isso está lá no Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo nos traz capítulos destinados a esses conhecimentos separadinhos lá, fácil de estudar. Nós temos aqui na casa os nossos grupos de estudo que nos ajudam. Nós temos na segunda-feira um grupo de estudo, que é o estudo que chama Sementes do Amanhã. Esses estudos, eles estudam toda a lei, a criação do universo, estuda a terceira revelação, porque esse é um fato importante. Nós já tivemos 3 revelações de Deus para nos ajudar. Então nós estudamos essa revelação que é o Espiritismo, como começou, com qual propósito, qual foram as ferramentas que Kardec utilizou para criar essa doutrina, para codificar, não criar, codificar, porque quem trouxe foram os Espíritos. Então é um curso que chama Sementes da Manhã, toda segunda-feira. E Kardec codificou 5 livros para essa doutrina maravilhosa. O primeiro dele, o Livro dos Espíritos, é um resumo dos outros 4. Então, na quarta-feira, nós estudamos esse Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar todo esse livro, todas as questões dele, pautado no Evangelho. Na sexta-feira, nós temos estudo das obras de André Luiz, que foi outro missionário, que é outro missionário, que trouxe para nós toda a visão do plano espiritual. As obras de André Luiz nos mostram tudo o que acontece do lado de lá. É o espelho do mundo espiritual. E nós estamos estudando essas obras pautadas no Evangelho também, toda quarta-feira, toda sexta-feira. E no domingo nós temos um estudo pela manhã, que é o Evangelho Redivivo, que é o estudo do Evangelho do Cristo na sua forma original, dos 4 evangelistas, pautado também na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vocês todos estão convidados para participar desses estudos. Basta chegar aqui na hora, não precisa fazer inscrição, porque já começaram esses estudos. Todos ainda estão em fase, no início. Ninguém perde nada se entrar agora, porque está bem no início. Então, são bem-vindos todos vocês que quiserem aprofundar. Porque isso é um lembrete. O lembrete sempre nós recebemos de Deus. Qual foi o primeiro lembrete que a humanidade recebeu de Deus? Lá em Moisés. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos. Mas antes já tinha um outro lembrete pendurado lá, que Moisés utilizou algumas coisas dele, que foi o Código de Hammurabi, lá na Babilônia. Foi o primeiro lembrete de Deus. Depois veio Moisés com os 10 mandamentos.
começou a mostrar para a humanidade a existência de um Deus único, desse Deus bom, desse Deus que nos ajuda em tudo, que é Pai. Então Moisés começou a apresentar esse Deus, porque até então o povo desconhecia. O povo achava que Deus eram outras coisas. Então foi Moisés que trouxe a primeira revelação, mostrando ao povo, esse é o Deus real. Esse é o Deus que nós temos que confiar nele, que é o Pai. Mas naquela época a humanidade ainda era meio selvagem. Então não compreendia muito, nem sabia o que era amar. Então Moisés levou aquele povo um pouco mais no empurrão, né? Para que eles pudessem seguir. Mas aí chegou um ponto que nós já tínhamos, nós lá, já tínhamos aprendido as coisas de uma certa forma, que veio Jesus. Falou, agora meus amigos, meus irmãos, não é através do empurrão que nós vamos caminhar, nem levar o nosso próximo, nosso irmão, não. É através do amor, através da compreensão, através da fraternidade. Esse foi a segunda revelação de Deus para nós, que Deus mandou para nós, para não nos deixar abandonados a Deus dará, vamos assim, né? Conforme dizem. Nós nunca tivemos abandonado. Então Jesus veio, mostrou, trouxe esse evangelho maravilhoso, que nos mostra esse caminho que temos que seguir, que é bom que sigamos. Mas o povo ainda deturpou tudo. O povo, que eu falo, é nós. Deturpamos tudo. Aí, Jesus já sabia disso. Porque quando ele se despediu dos discípulos, ele disse, eu vou mandar um terceiro aviso para vocês. Uma terceira revelação que vai lembrar vocês tudo isso que eu estou falando. E vai falar mais coisas. E aí no século XIX, depois que a humanidade tinha passado por aquelas revoluções industriais, revoluções da arte, a mente humana já estava desenvolvida em vários aspectos, ele mandou Allan Kardec para receber dos espíritos superiores a nova doutrina. A doutrina reveladora baseado no cristianismo primitivo, na fala original do Cristo. É o Cristo redivivo, veio trazer para nós essas revelações, essa nossa doutrina maravilhosa. Por isso esses estudos são importantes, porque nós vamos conhecer desde as dificuldades que Kardec teve para fazer essa codificação, que não foram poucas. Não foram poucas. Kardec dedicou toda a sua vida encarnado e mais alguns anos que foi cedido a ele para poder fazer o trabalho. E ele desencarnou no dia que ele estava lançando a inauguração da livraria espírita que ele tinha criado. Ele criou uma livraria espírita, ciência, para poder permitir ao povo acesso aos ensinamentos. E no dia da inauguração, ele estava no caixão, para ser velado. A esposa dele, que o ajudou o tempo todo, foi lá e fez a inauguração da livraria, e ele ficou lá no apartamento, sendo velado, sozinho. Depois ela foi lá cuidar do velório, do enterro dele, mas continuou o trabalho dele. Então, ele deixou esse trabalho maravilhoso, essa codificação que merece a atenção de todos nós, porque a verdade está toda ali contida de uma forma fácil de compreender. Como sempre, depende da nossa boa vontade só. Não sei se você vai ter feito ainda, mas tem uma abordagem aí, no próximo caso, é que quando Jesus chega até o jovem para tocar, ou para a viúva, ele não procura mérito neles para poder fazer o bem. De forma alguma. Simplesmente faz o bem. Sim. Vamos dizer, seguíssemos esse caminho, aproveitando as oportunidades sem interrogar.
Não saiba a vossa mão direita o que faz a sua mão esquerda, não é? Fazei o bem sem saber a quem, sem olhar a quem. Jesus, quando viu aquela mulher, espiritualmente falando, e fisicamente era mais difícil por causa das multidões que estavam em volta, ele se compadeceu dela, ele não viu, ou ele procurou saber o passado dela, nem o currículo dela. Ele simplesmente se compadeceu. E foi: mulher, não chore, estamos aqui para dividir. E fez aquele trabalho de devolver a vida, de devolver a esperança. Então, é o que eu tinha de dizer hoje para vocês. Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa. Vocês me desculpem aí alguns gaguejos, né? Mas faz parte. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Jesus nos abençoe a todos. Agradecendo o senhor Mendes pelo estudo da noite, né? Que possamos, então, com a reflexão de hoje, né, manter vivos a nossa fé e a nossa esperança. Porque sabemos que temos um Deus, né, um Pai bondoso, soberanamente bom e justo. É assim que nós vamos sair hoje aqui com esse pensamento. Tá bom, pessoal? Eu vou trazer para vocês aqui 2 recados. Um somente até já adiantou para vocês aí a questão do estudo que está tendo na casa aqui, Sementes do Amanhã. Então estão todos convidados aí, né, para esse estudo, para que através desse estudo, né, vocês tenham condições também de iniciar uma tarefa aqui na casa de Miramês. É um aprendizado muito bom, né, que vai trazer realmente conhecimento, né, do como funciona uma casa espírita, né, vai ter conhecimento do livro do Evangelho, do livro do Espiritismo, né, como iniciou o Espiritismo. Então é grande o aprendizado, tá? Estão todos convidados aí, e também podem convidar, né, os familiares, amigos, quem tiver interesse, pode deixar o nome na recepção, o telefone, né, que será entrado em contato para avisar quando vai iniciar a nova turma, tá bom? Tem algum pedagogo ou na área de pedagogia aqui no salão? Você já faz parte. É porque, pessoal, o convite, né, o Departamento de Estudos da Casa está convidando quem atua na área de pedagogia para fazerem parte, né, aqui do Departamento de Estudos, porque é um convite simples e especial. Que tal unir a sua experiência profissional ao ideal espírita? Queremos somar o seu conhecimento didático ao nosso trabalho de estudo e educação na casa, transformando o saber em um serviço de caridade e aprendizado para todos. Então, podem convidar também, né, quem vocês conhecem, que está dentro dessa área. Se tiver o interesse, pode vir aqui, deixar o nome na recepção também, que será feito o contato. Tá ok? Então, agora o último recado para vocês. Já compraram? É o Canelone, gente, que eu estou falando. Vocês vão ver espalhado aí, para todo lado aí na casa, tem ali no mural, se for na biblioteca está lá, então não tem escapatória. Tá? Tem lá no site da FEIME. Para comprar é fácil, tem um QR Code, pode comprar na biblioteca, pode comprar pelo site, lá pelo QR Code. E o objetivo, gente, desse evento da casa é para arrecadar fundos para que a gente possa terminar uma obra que está pendente aqui na casa ainda, tá bom? E são 3 sabores, né? Alho poró, frango, presunto e mussarela. Então, tem um tamanho grande, que é de 800 gramas, no valor de R$35. Já é um tamanho bom, né? Mas tem um melhor, que é o Família, que é 1,2 kg, gente. Aí dá para saborear com força, viu? Com vontade. Então, estão todos convidados aí para fazerem, né, essa colaboração conosco aí na casa. E a observação é a seguinte: quem comprar aí pelo Pix, WhatsApp, né, deixar lá o nome do sabor e o nome da pessoa. A retirada é até o dia, deixa eu ver aqui,
25/4, tá? Até o dia 25/4, de 14 às 16h30. É o horário para vocês virem e retirar aqui na casa, tá bom? Ele já vai pronto para ir para o forno, ok, pessoal? Quem não vier buscar, infelizmente vai ficar para mim, o canelone, viu? Pessoal, agradecemos a todos, então, né, por estar aqui conosco. Vou convidar nossa companheira Elisete para fazer a prece. Quem sentir necessidade do passe pode ficar à direita. Quem foi encaminhado para receber o passe também pode ficar ali à direita. Cadê você? Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Que os nossos anjos da guarda estejam sempre do nosso lado, nos intuindo, nos aconselhando, nos orientando e protegendo de todo o mal. E que possamos voltar aos lares com toda a tua proteção. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma da outra. Que assim seja. Obrigado, Elisete. Então tenham todos uma boa noite, um bom regresso à casa.